chamo Thiago, sou técnico aqui do Núcleo de Telesaúde Bahia. Vamos dar início à nossa web palestra de hoje com o tema Diretrizes para o enfrentamento da influenza. A nossa palestrante convidada é a mestre Aline Anne Ferreira de Deus. Ela é mestre em saúde coletiva pela UFBA, dentista e sanitarista da Diretoria de Vigilância Epidemiológica aqui da CESAP. Quero desejar uma excelente atividade a todos. Passo a palavra para a nossa palestrante. Boa tarde, tudo bem com vocês? Estão me visualizando bem, ouvindo bem? Então a gente vai dar início, né, à nossa apresentação, onde a gente vai estar focando o plano de enfrentamento da influenza, mas antes eu vou fazer uma introdução das atividades que são desenvolvidas na vigilância da influenza. Bom, a gente, né, esclarece aqui qual é o objetivo em fazer a vigilância da influenza através, né, da vigilância dos casos de síndrome respiratória aguda grave, SRAG. Então, o objetivo principal é identificar os vírus respiratórios circulantes com ênfase no vírus influenza. E a partir dos estudos epidemiológicos e análises laboratoriais complementares, né, minimizar o impacto da doença. Então, precisamos também gerar informações para que as autoridades de saúde pública possam tomar as decisões para a prevenção e controle da doença. Relembrando, né, que o vírus influenza é um vírus RNA. Ele está subdividido em 3 tipos de vírus, que são antigenicamente distintos. É o tipo A, B e C. Lembrando da importância epidemiológica do influenza A e B, pela questão de poder provocar epidemias, especialmente influenza A. Então, a gente entende por que o vírus influenza A ele tem um maior significado epidemiológico. Porque ele tem na sua superfície uma glicoproteína, são 2 glicoproteínas, chamadas hemaglutinina, nós temos 18 tipos de hemaglutinina, e neuramidase, com 11 tipos de neuramidase. Então, a combinação desses dois vai formar o tipo de vírus. E a possibilidade sempre da ocorrência de novos vírus. Daí nossa preocupação constante em surgir um novo subtipo viral e de provocar uma nova epidemia e possivelmente uma pandemia. Lembrando, né, que o ano passado houve uma circulação nas redes sociais sobre o vírus H2N3. Ainda não houve essa combinação, gerou um certo tumulto entre as pessoas. A Organização Mundial de Saúde precisou esclarecer através do seu site, né, e o Ministério da Saúde também, que ainda não ocorreu essa combinação do vírus H2N3, não existe. Aqui a gente tem um histórico de epidemias pelo vírus influenza. Então, a gente percebe que desde 1918 a gente já tem registros de epidemias, de pandemias, do vírus influenza H1N1. Tivemos a gripe asiática com H2N2 de Hong Kong. A gente observa os diversos subtipos que vão ocorrendo. Por último, em 2013, no leste da China, foi identificado o vírus influenza A H7N9. Nós não temos a circulação desse vírus aqui nas Américas, no Brasil também não tivemos esse registro. O que a gente tem em circulação é o H1N1, o H3N2. Esse ano, a Organização Mundial de Saúde informou que nós teremos 10 ameaças à saúde global em 2009. Então, eu coloquei as ameaças todas aí, incluindo a poluição do ar, ebola, HIV, mas a gente destaca que a gente pode ter uma pandemia de influenza, né, importante também para as equipes, né, de vigilância e imunização, é que também se torna uma ameaça a relutância para a vacinação. Então, essa é também o que a gente tem visto em relação às baixas coberturas vacinais, já é considerado também uma ameaça à saúde global.
Lembrando, né, como houve destaque da Organização Mundial de Saúde, uma possível pandemia de influenza pode ocorrer, então o mundo enfrentará uma outra pandemia, apenas não se sabe quando chegará e o quão grave será. Então, precisamos estar preparados. Esse mapa aqui mostra a distribuição dos vírus respiratórios em vários países. Então, é um monitoramento que é feito em todos os países. A gente tem uma rede organizada pela Organização Mundial de Saúde. Esse mapa mostra os últimos dados, isso foi publicado no dia 1º de fevereiro de 2009, e mostra a circulação do vírus que ocorreu em todos esses países, do período de 7 de janeiro a 20 de janeiro desse ano. Aqui na América do Sul, a gente observa, né, a circulação do vírus H3, o H1N1 em menor proporção e o vírus influenza B. Relembrando a definição de síndrome gripal, né, para que a gente possa avançar aí na apresentação, entender que primeiro um paciente começa com um quadro de febre de início súbito, mesmo que referida, é acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas: uma cefaleia, mialgia ou artralgia, e na ausência de um outro diagnóstico específico, sabendo que a febre, para ser considerada síndrome gripal, tem que haver febre, registro de febre. Bom, esse paciente ele pode evoluir para uma cura, ou então ele pode evoluir para um quadro grave. Daí vai se tornar o nosso objeto de estudo, que é um caso de síndrome respiratória aguda grave, que é caracterizado por um indivíduo que foi hospitalizado com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e que apresente ou dispneia ou saturação de oxigênio menor que 95% ou desconforto respiratório, ou então um paciente que evoluiu para óbito por síndrome respiratória aguda grave, independente de internação. Esse caso precisa ser notificado, é o nosso objeto de estudo da vigilância. Essa daí é a ficha de notificação, lembrando que esse ano houve uma modificação tanto na ficha quanto no sistema de informação que utilizamos. Então, essa daí é a nova ficha de síndrome respiratória aguda grave. E esse é o novo sistema da vigilância da influenza. Então, não utilizamos mais o Sinan Influenza Web, agora o nosso sistema é o Civep Gripe. A gente está fazendo a descentralização, o cadastro de todos os usuários, de todos os municípios, unidades hospitalares, já tem vários cadastrados. Quem ainda não estiver tem que entrar em contato com a área técnica da Advep. Nós temos um POP que orienta como fazer o cadastro, uma nota técnica a respeito do sistema Civep Gripe, porque todo caso de síndrome respiratória aguda grave precisa ser inserido nesse sistema. O diagnóstico laboratorial, então, nós já temos uma rede estruturada, né, o LACEN, então é feita uma coleta da naso e da orofaringe. O LACEN também providencia o envio de kits de coleta, tanto para as bases, núcleos regionais. Em Salvador esse fluxo é diferente, vai para a Secretaria Municipal e também abastece algumas unidades hospitalares diretamente. O LACEN realiza os exames, o PCR e a imunofluorescência, para que a gente conheça qual é o agente que está causando a síndrome respiratória aguda grave. Temos também o nosso protocolo, então temos toda uma estrutura da vigilância, né? Esse protocolo deve ser seguido a rigor pelos profissionais médicos. Nos cabe, né, a obrigação de estar divulgando para que os profissionais tenham conhecimento de como tratar os casos, né, o medicamento que é disponibilizado, né, pelo sistema de vigilância, que é o oseltamivir. Temos aqui uma orientação em relação ao uso de oseltamivir, está tudo no protocolo da influenza, mas para destacar aqui que o oseltamivir, que é o conhecido como Tamiflu, ele é utilizado em todos os casos de síndrome respiratória aguda grave, imediatamente na suspeita clínica. Não precisa ter o diagnóstico ainda, né, confirmado. Se o paciente teve Vanzacaftor, deve ser introduzido o oseltamivir para tratar esse paciente.
e também para todos os casos de síndrome gripal que tenha fator de risco para complicações, independente da situação vacinal. Esse já é uma situação muito mais complicada, porque a gente sabe que muitos profissionais se deparam com um paciente que tem um fator de risco, que tem complicação, mas não se atentam para a prescrição do oseltamivir. Então, um paciente desse, de uma síndrome gripal, ele pode estar evoluindo para uma síndrome respiratória aguda grave. Então, aqui citando, tem no protocolo de tratamento da influenza, todos conhecem até porque fazem parte do grupo, né, elegível para vacinação da gripe, o grupo de risco e os fatores de risco, né, incluindo no grupo de risco os menores de 5 anos, maiores de 60 anos, as gestantes, puérperas, pessoas com menor de 19 anos em uso de ácido acetil salicílico, e os cardiopatas, pneumopatas, nefropatas, são pessoas que têm alguma doença de base. São exatamente esses que vão estar evoluindo, se não forem tratados com oseltamivir, vão evoluir para um quadro de síndrome respiratória aguda grave. Então, o uso do antiviral oseltamivir tem se mostrado como um recurso terapêutico de maior impacto na redução de gravidade e óbitos por influenza, que é nosso principal objetivo, já que diante de uma epidemia se torna mais difícil um controle, né, do número de casos, a gente pelo menos reduzir o número de óbitos. Nós já temos todo um fluxo, né, organizado em relação à distribuição do oseltamivir. Os hospitais em Salvador solicitam diretamente a DASF, temos um sistema que é o CIGAF, os distritos e UPA solicitam a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, as regionais e bases ficam responsáveis por solicitar diretamente a DASF e disponibilizar esse medicamento nas unidades de referência. Então, todo município ele tem que ter acesso ao oseltamivir, tem que ter um local específico na Secretaria Municipal de Saúde, para que, mediante receita prescrita pelo profissional médico, mesmo que seja um paciente que tenha síndrome gripal, o médico vai prescrever, a depender da condição desse paciente, e ele precisa ter acesso onde está pegando esse medicamento. Eu gostaria de falar um pouco da situação epidemiológica da influenza de 2018, que foi um ano epidêmico. Então, nós tivemos em 2018 1.993 casos notificados de síndrome respiratória aguda grave e registramos 175 óbitos. Dentre estes, o vírus influenza ocasionou 356 casos e 46 óbitos. A gente observa aqui a divisão de como aconteceu, quais são os vírus influenza, porque não somente o vírus H1N1, mas a gente identificou o vírus H3, influenza B, né, o H1N1 está aqui, com o maior número de casos e de óbitos, 250 casos e 31 óbitos, e tivemos alguns tipos de influenza que não foi possível identificar o subtipo. É considerado influenza A não subtipado. Destacamos também o vírus sincicial respiratório, com 570 casos, ou seja, muitos pacientes que foram internados com síndrome respiratória aguda grave, houve a suspeita de que tenha sido H1N1, que geralmente o médico se atenta para o vírus H1N1, mas na identificação verificamos que foi o vírus sincicial e foram registrados 40 óbitos. Então, o número de óbitos também foi bem elevado, mais do que o vírus H1N1. O vírus sincicial teve um destaque muito grande também. Aqui ele está, o vírus sincicial, adenovírus e o parainfluenza, eles se enquadram em outros vírus respiratórios. Então, totalizando 613 casos com 42 óbitos. Identificamos também o adenovírus, com 11 casos, 2 óbitos, e o parainfluenza. Esse é o perfil epidemiológico do ano de 2018, que foi um ano epidêmico. Aqui a gente vê, através desse gráfico, né, que o grande percentual mesmo ocorreu de vírus sincicial, mas o vírus influenza H1N1, ele teve também muito destaque. A gente vê o H3, uma proporção um pouco menor, e o influenza B também.
Sabemos que a composição da vacina da gripe, ela protege H1N1, influenza B e o H3. Aqui a gente observa como esses casos foram distribuídos ao longo do ano, né? Distribuição por semana epidemiológica, verificando que esses casos começaram logo no início do ano. Então, os primeiros casos de H1N1 já foram identificados aqui no mês de janeiro, né? E a partir de então ele começou, né, a aumentar o número de casos, que o H1N1 está em azul, o vírus sincicial em vermelho. Interessante que quando começa, né, a aumentar o número de casos de H1N1, identifica-se também o acompanhamento do aumento de casos pelo vírus sincicial respiratório. A gente observa que quando chegou aqui no mês de julho, houve uma redução, né? Até porque ocorreu logo após a campanha de vacinação da gripe, a gente já observa, né, que o restante do ano foi muito tranquilo, não se identificou mais H1N1 e até agora esse período de fevereiro, no estado da Bahia, a gente ainda não identificou o vírus H1N1. Aqui fica mais legível, a gente vê porque está por mês, né, a distribuição desses vírus. A gente observa aqui em vermelho o vírus sincicial, o vírus H1N1, como eu falei para vocês, começa aumentando fevereiro, março, abril, maio, e aí começa a redução dos casos, que coincide também com a campanha de vacinação. Esse gráfico mostra uma série histórica, como vem acontecendo os casos da influenza H1N1 desde o período 2009, quando o vírus surgiu em 2009, que houve uma pandemia, até o período 2018. Então, aqui a gente observa o número de casos foi acentuado em 2009, o número de óbitos. Em relação ao número de casos, a gente não teve essa proporção tão grande de óbitos. Já em 2018, a gente observa, apesar de terem identificados, registrados, confirmados esses casos de H1N1, o número de óbitos foi um pouco maior. Então, observando esse gráfico, dá para se ver que tivemos os anos epidêmicos 2009, em 2013, nós tivemos um ligeiro aumento, né? Tivemos 52 casos com 11 óbitos. 2016 foi também um ano epidêmico, com registro de 152 casos, e 2018, né, com 250 casos e 31 óbitos. Bom, então eu gostaria também de mostrar para vocês o que já está acontecendo, né, no estado da Bahia no período de janeiro até agora. A gente está com um problema no sistema CIVEP-GRIP para fazer análise epidemiológica. Esse sistema ele foi, né, introduzido agora em janeiro, já passou por 2 versões, o Ministério está ciente desse problema e já está fazendo os ajustes necessários. Por enquanto, a gente conseguiu verificar que os casos de síndrome gripal, ou seja, as unidades sentinelas, que são 5 UPAs em Salvador, que coletaram amostras, o que elas já identificaram de circulação viral? Então, nós temos aqui adenovírus, em verdinho, com 7 casos, o metapneumovírus, é o que está predominando, e o parainfluenza 3. Então, a gente observa que, pelo menos nos casos de síndrome gripal, ainda não há circulação do vírus influenza. Então, para poder, né, informar a vocês, e os casos graves internados, já que eu não pude contabilizar por conta do sistema CIVEP-GRIP, então observamos no laboratório, no LACEN, no sistema GAO-LACEN, que 106 amostras já foram enviadas para o LACEN para identificar o vírus, e temos 4 positivos para adenovírus, 19 metapneumovírus e 5 vírus sincicial respiratório. Até então, não começamos a circulação do vírus influenza. E agora a gente vai especificamente falar do plano de contingência. O plano de contingência nós já tínhamos elaborado. Nós fizemos uma adaptação de acordo com os critérios exigidos pelo Ministério da Saúde. Várias ações do plano de contingência já estão sendo realizadas nos anos anteriores, mas vamos focar esse plano. A gente, esse ano, nós preferimos fazer a parte de vigilância epidemiológica e pactuar com as outras áreas, né, com as outras esferas, com assistência farmacêutica. Nós vamos encaminhar e pactuar as ações que vão ser desencadeadas por essas áreas. Esse documento tem o objetivo de sistematizar
as ações e procedimentos de responsabilidade da esfera estadual de governo. Então, o plano é feito, eu fiz o plano das ações do Estado. O município deve fazer seu plano de contingência. Então, de modo a apoiar em caráter complementar os gestores municipais no que diz respeito à preparação do período de sazonalidade da influenza, de maneira antecipada e na organização de fluxos para o enfrentamento de situações que saem da normalidade. O documento orienta para as ações a serem desencadeadas de forma adequada e oportuna, de forma a evitar ou reduzir ao máximo a transmissão ou complicações ocasionadas pelo vírus influenza na população. Então, aqui mostra um pouco o resumo do que está contido nesse plano. Como o plano não foi finalizado, ele ainda não foi encaminhado para os núcleos, para bases, nós apenas encaminhamos o plano do Ministério da Saúde. Né? Temos como objetivo geral evitar ou reduzir ao máximo a transmissão ou complicações ocasionadas pelo vírus influenza na população e minimizar os efeitos da sua disseminação. O plano está dividido em alguns eixos. Então, o nosso eixo é vigilância em saúde, mas nós temos a parte de assistência, que é extremamente importante, atenção aos casos, a assistência farmacêutica, o laboratório e a parte de comunicação, mobilização e publicidade. O Ministério, ele fez uma divisão de níveis de ativação desse plano. Então, esses níveis ficaram assim: nível 0 é quando nós temos apenas os casos de síndrome respiratória aguda grave hospitalizados. Nível de atenção 1, quando nós temos casos de SRAG confirmados para a influenza. Nível de ativação 2 é quando já ocorrem óbitos por SRAGs confirmados para a influenza. O nível de ativação 3, ele dividiu em 2 cenários. O cenário 1 é a ocorrência de uma situação atípica, como a identificação de um novo subtipo de influenza não circulante no Brasil. O cenário 2 é quando as ações, as atividades orientadas para serem realizadas no nível 2 de ativação forem insuficientes como medidas de controle e para a organização da rede de atenção na resposta. Então, no nível 0 de ativação, a gente organiza algumas ações que devem ser desencadeadas. Então, nós só temos casos SRAG hospitalizados, é o nível que nós estamos. Então, vamos monitorar casos e óbitos por SRAG, vamos acompanhar os dados epidemiológicos sobre a circulação de vírus influenzas e outros vírus influenza no CIVEP gripe e no GAU-LACEN. Como falei para vocês, o CIVEP apresentou esse problema em baixar a base DBF, mas já está sendo resolvido. Em breve vai ser emitida uma nova versão. Elaboração de boletins epidemiológicos com periodicidade mensal. Elaboração e divulgação de notas técnicas, alertas e informes epidemiológicos para os núcleos regionais de saúde e municípios. Esse ano já foi emitido um alerta epidemiológico. Realizar interlocução com as equipes de vigilância dos núcleos e bases, através de contato telefônico, reuniões, conferências estaduais, entre outros. Então, a nossa reunião estadual já está agendada para o dia 14 de fevereiro. Ainda dentro do nível 0 de ativação, quando apenas nós temos os casos SRAG hospitalizados, nós devemos integrar as atividades de vigilância e assistência para a influenza. Sensibilizar os profissionais de saúde para adesão aos cursos de ensino à distância para capacitação de profissionais de saúde na modalidade online sobre atualização do manejo clínico da influenza e capacitação sobre influenza para profissionais de vigilância em saúde. Devemos realizar a vigilância integrada com a saúde animal, a DAB, né, e com outros setores afins, porque a DAB é responsável pelo monitoramento das aves migratórias. E a gente sabe que em outros países ocorre influenza aviária. A gente precisa saber, né, se quando tiver a chegada de alguma ave contaminada, imediatamente precisa-se a vigilância ter acesso e adotar as medidas cabíveis. Nós não temos registro de gripe aviária no Brasil. Temos que divulgar o protocolo de tratamento da influenza através de meios institucionais, no site do CREMEB e COREM,
divulgar para os núcleos regionais de saúde, municípios e estabelecimentos de assistência e saúde. Ainda no nível 0 de ativação. Então, gerenciamento do sistema de informação da influenza, o CIVEP-GRIP. Então, no Estado, isso aqui são atribuições, tudo que eu estou falando são atribuições do Estado. Então, cadastramento, exclusão de usuários, capacitação para análise de dado. Então, é da responsabilidade do nível estadual. Realização de web palestra para profissionais de saúde por intermédio do Telesaúde. Então, é aqui que nós estamos. Apoiar e estimular a realização de capacitação em manejo clínico da influenza para profissionais de saúde da rede de atenção da capital e interior do Estado. Acompanhar a realização de diagnóstico por imunofluorescência direta ou indireta e a realização de PCR em tempo real para a influenza, de acordo com os procedimentos descritos no Guia para a Rede Laboratorial de Vigilância da Influenza no Brasil. O nível 0 de ativação ainda, nós faremos a realização de campanha de vacinação para a população prioritária, articulação com núcleos de epidemiologia hospitalar para a implementação da vigilância epidemiológica dos casos, através de visitas técnicas e envio de documentos técnicos, boletins, alertas epidemiológicos. Temos que fazer articulação com as comissões de controle de infecção hospitalar para a implementação das medidas de biossegurança nos estabelecimentos de saúde. E articular também com o LACEN para a disponibilização regular e sistemática aos núcleos regionais de saúde dos kits de coleta de material biológico para diagnóstico. Ou seja, nossa rede ela precisa estar estruturada no nível 0 de ativação. Complementando ainda o nível 0 de ativação, orientação e definição do fluxo para a solicitação do medicamento oseltamivir. Isso daí está bem orientado através de uma nota técnica que já foi elaborada em 2018, em conjunto com a DASF. Orientação e acompanhamento da vigilância laboratorial. É a coleta de amostras, de material da nasoorofaringe para envio ao LACEN e também já está bem estruturada através da nota técnica do LACEN, a nota técnica número 1 de 2018. Bom, aqui a gente já passou para o nível de ativação 1, juntamente com o nível de ativação 2. Então, ocorrem casos SRAGs confirmados para a influenza e óbitos pós-SRAG confirmados para a influenza. Aí precisamos assessorar as regionais e municípios na investigação de surtos, emitir alerta para núcleos e bases sobre aumento de casos, com orientação das medidas de prevenção e controle para a influenza, monitorar semanalmente a rede de unidades sentinelas e elaborar boletins semanais, acompanhar os rumores, sensibilizar os profissionais de saúde em relação às medidas não farmacológicas, que é a etiqueta respiratória, higiene das mãos, que é extremamente importante, que é o maior fator de disseminação da gripe, Fazer o apoio institucional aos núcleos regionais de saúde e municípios para enfrentamento da influenza no território municipal e regional. Ainda no nível de atenção 1 e 2, precisamos sensibilizar a população em geral em relação às medidas não farmacológicas, já foi dito, convocar a sala de situação para reuniões periódicas a partir do nível de ativação 2. Então, essa sala ela é composta por outros setores da Secretaria de Saúde que têm interface com as ações de enfrentamento da influenza. Então, a SAIS, Suvisa, Suregs, Ascom. Então, nós precisamos fazer um grupo para definir as estratégias de enfrentamento da influenza. Participação em entrevista nos meios de comunicação de grande circulação, audiências públicas e outros meios disponíveis para difusão de informações técnicas e epidemiológicas. Se vocês observarem, várias dessas ações foram realizadas no ano passado, quando tivemos a epidemia de influenza. No nível de ativação 3, então, o cenário 1, a identificação de um novo subtipo de influenza não circulante no Brasil. Então, o que vai ocorrer? Este plano, vai ocorrer um novo plano na ocorrência, então um plano específico terá que ser acionado para essa situação. Em consonância com o Ministério da Saúde, ele vai estar disponibilizando na página da Secretaria de Vigilância em Saúde.
Cabe aos estados coordenar a execução de medidas preparatórias de contenção e de mitigação, e todas as ações anteriormente citadas devem ser intensificadas, e novas ações vão ser definidas na sala de situação, em consonância com as orientações do Ministério da Saúde. No nível de ativação 3, cenário 2, nós precisamos intensificar e avaliar as ações que foram realizadas, definir novas estratégias de intervenção em consonância com os membros da sala de situação, implementar as orientações do Ministério da Saúde, emitir alertas para a rede de vigilância e assistência, apresentar os dados epidemiológicos quinzenalmente na sala de situação, desenvolver estratégias e mecanismos de cooperação, coordenar, monitorar e acompanhar o desenvolvimento das ações nas regionais de saúde. Aqui são as notas técnicas que encontram-se em vigor, como citada. A gente emitiu uma nota técnica esse ano que orienta sobre a descentralização do CIVEP-Gripe, que é o novo sistema da influenza, a nota técnica sobre o oseltamivir, né, e também sobre o envio de amostras, nos casos RAG, para o LACEN, para a pesquisa dos vírus respiratórios. Várias ações foram desenvolvidas em 2018 e que estão contidas nesse plano. Então, foram elaborados e divulgados alertas epidemiológicos, notas técnicas, boletins, que ele tinha uma periodicidade semanal no período de epidemia. Foram realizadas visitas técnicas, UPAs e unidades hospitalares, articulação com DASF, CCIH, CREMEB, que nos ajudou a divulgar o protocolo de tratamento da influenza, a SAIS também. Foram realizadas 3 telesaúdes, 2 em manejo clínico e 1 em vigilância. E o monitoramento e encerramento dos casos no antigo sistema, que era o Sinan Influenza Web. Outras ações desenvolvidas foram capacitações das vigilâncias das bases, onde foi elaborado um plano de ação regional. Muitos enviaram até para o GT as ações que foram feitas nos seus locais. Capacitação dos núcleos hospitalares de epidemiologia e orientação dos fluxos. Foi apresentada a situação no COSEMES, divulgado o curso de manejo clínico da influenza da UNASUS, e também foi elaborado material e divulgado folder educativo para a população. Aqui, relembrando a telesaúde que foi realizada em 2018, com a participação do Dr. Robson, do Dr. Antônio Carlos Bandeira, sobre manejo clínico da influenza. Lembrando que também foi divulgado o curso da UNASUS, que ocorre anualmente. Esse ano, esse curso já está aberto para os profissionais médicos, né? Já começaram as matrículas de 7 de janeiro até 28 de junho. Então, uma carga horária de 6 horas e o número de vagas é muito grande. Então, os profissionais a gente precisa divulgar para a equipe médica, para que eles façam um curso EAD, né? Para que se preparem para o período de alta sazonalidade ou epidemia. E esse aqui, nós já começamos, né, o plano de contingência. Nós começamos primeiro com um alerta epidemiológico, agora com essa web palestra, e já vamos fazer também, convocar a sala de situação para discutir, né, para fechar o plano de contingência, né, e possivelmente já estamos programando uma capacitação em manejo clínico da influenza. E o nosso desafio, o grande desafio da vigilância da influenza é reduzir a letalidade dos casos RAG pelos vírus influenza, conscientizar profissionais médicos para o cumprimento do protocolo da influenza. Então, a gente encerra por aqui a nossa apresentação e vai estar aberto para a resposta, né, sobre dúvidas que tenham surgido durante a apresentação.